Bom dia, bem-vindo ao vídeo da aula 3. Nesse vídeo a gente vai falar sobre as soluções inteiras das equações, soluções inteiras tanto positivas quanto soluções não negativas, também inteiras. Além disso, a gente vai dar a definição de probabilidade. A gente vai conversar de novo sobre a definição pela frequência, aquela que a gente estava utilizando até agora. E também a gente vai definir o tal espaço amostral, que vai ser preciso para a definição formal, pelas axiomas, de probabilidade como função definida nesse mesmo espaço amostral. Então vamos prosseguir pelo primeiro tópico. As soluções inteiras positivas, por enquanto. A pergunta que a gente vai tentar responder nessa parte de matéria é a seguinte. Suponha que você precisa representar um número inteiro n como soma de n termos, n minúsculo, que são também, todos os elementos dessa soma também são os números inteiros, inteiros positivos. Formalmente, isso é dado, essa questão é dada pela essa equação. Temos n, um número inteiro, representado como uma soma de n minúsculo termos. Cada um desses termos é positivo. Agora a questão é a seguinte: quantas soluções existem para essa equação com essas condições? A resposta é que o número das soluções inteiras é dado pelo coeficiente binomial n maiúsculo menos 1 por n minúsculo menos 1. Lembra que nós exigimos que as soluções são positivas. Quer dizer, nenhum dos x não pode ser igual a zero. Agora vamos fazer a demonstração dessa afirmação. Vamos considerar o nosso número inteiro n como um número de posições. Então, nós temos n posições. Então, para encontrar uma solução da nossa equação, quer dizer dividir o conjunto de n posições em n minúsculo subconjuntos. Então, a primeira parte, o primeiro pedaço, o primeiro subconjunto pode ser x primeiro, assim. E para escolher esse x primeiro, o que nós precisamos fazer é pôr uma divisora nessa sequência das posições. Então, seria a primeira divisora para o primeiro termo da nossa divisão. Da mesma forma, para criar a segunda parte da nossa solução, segundo x segundo, nós precisamos pôr mais uma divisora, segunda divisora. E assim a gente vai continuar até a nossa penúltima divisora e agora o último termo da nossa solução. Mas veja bem, esse x enésimo não precisa mais de nenhuma divisora, porque ele já tem limite natural como final dessa sequência das posições. No exemplo das notas de aula, a gente estava falando dos deputados divididos nas comissões. É um dos exemplos desse tipo de questão. Então a gente tinha que escolher a posição de n-1 divisora. E quantos lugares tem para escolher essas n-1 divisora? São n maiúsculo menos 1. Porque toda separação entre duas posições nessa linha, tirando a última, são possíveis posições dessas divisoras. Assim, para criar uma solução específica, nós precisamos escolher n-1 itens, n-1 posição de divisora, de um conjunto de n maiúsculo menos 1 itens. O que isso é uma combinação. Em outras palavras, o número das soluções inteiras, o número total de todas as soluções inteiras possíveis, é igual ao número total de todas as combinações possíveis de n-1 maiúsculo por n-1 minúsculo, o que é dado pelo coeficiente binomial n maiúsculo menos 1, n minúsculo menos 1.
Agora vamos conversar sobre as soluções inteiras não negativas. Primeiramente, vamos lembrar qual é a diferença. Número positivo é aquele x que é maior de zero. No nosso caso, a gente vai falar dos números inteiros, mas ainda assim, o número inteiro positivo é aquele inteiro que é maior de zero. Agora, o número não negativo é aquele que não é negativo, né? Quer dizer que ele não pode ser menor de zero, mas ele pode ser igual a zero. E isso é a principal diferença entre esses dois casos. Então, vamos supor agora que nós procuramos encontrar o número total das soluções possíveis inteiras não negativas para a equação do mesmo tipo que a gente acabou de considerar. O número inteiro n tem que ser representado como uma soma de r termos. E cada um desses termos deve ser inteiro e agora não negativo. A gente sabe a resposta para o número das soluções inteiras positivas. E agora queremos deduzir o número de soluções inteiras não negativas sabendo o número de soluções inteiras positivas. Então vamos reduzir a questão de soluções inteiras não negativas à questão de soluções inteiras positivas. Para fazer isso, a gente vai formular um teorema bem óbvio, que é se um x é um inteiro não negativo, x mais 1 é um inteiro positivo. Qual a diferença? De novo, x pode ser igual a zero. Mas y, se é uma outra incógnita, uma outra variável, definido como x mais 1, ele continua a ser inteiro, porque x é inteiro, mas agora ele não pode ser mais ser igual a zero, porque nós temos mais um aqui. Portanto, vem a resolução do nosso problema. Na equação que a gente deseja resolver, vamos introduzir umas novas incógnitas. Y igual a x mais 1. Como temos Rx, então para cada um xésimo, nós introduzimos uma nova incógnita, nova variável incógnita, y-ésimo, pela essa fórmula. Nesse caso, o x, claro, que pode ser escrito invertendo essa fórmula como y menos 1. Assim, a nossa equação fica nessa forma. Cada um dos x é substituído por y menos 1. Por enquanto, a gente só fez a mudança de variável. Mudança de variável incógnita nessa equação. Passando os termos, os uns, para o outro lado, nós chegamos na equação dessa forma agora, onde temos incógnitas chamadas y, e o lado direito, que é o número dado, agora é n mais r. Qual que é a importância desse passo? Que todos os y e ésimos são positivos agora. E se nós estamos interessados em número das soluções possíveis dessa equação, nós já sabemos a resposta. Porque ela é dada anteriormente. O número de soluções possíveis inteiras positivas dessa equação é dado pelo coeficiente binomial, lado direito menos 1, por número das variáveis menos 1. Então, coeficiente binomial n mais r menos 1 por r menos 1. Isso dá o número total das soluções possíveis inteiras positivas para essa equação. Mas a transformação da equação original para essa equação é trivial, é equivalente. Portanto, o número de soluções não muda com a transformação que a gente fez. Assim, a fórmula acima, essa aqui, representa o número de soluções não negativas em termos de x para a equação original. Mais uma vez, uma equação onde um n inteiro é representado como soma de r incógnitas, e todas essas incógnitas são não negativas inteiras, é dado o número total das soluções dessa equação. É dado
pelo coeficiente binomial n maiúsculo mais r menos 1 por r menos 1. Mais uma vez, é número total das soluções possíveis dessa equação aqui. Soluções possíveis inteiras não negativas. Agora vamos tornar para a probabilidade. Até agora, a gente estava utilizando a definição naiva, porém correta. A definição é a seguinte: a probabilidade de algum evento, de alguma coisa acontecer, é o número dos resultados favoráveis da nossa tentativa dividido por número total dos resultados possíveis. Quer dizer, a probabilidade definida assim nos dá a fração favorável do número total dos resultados possíveis. Qual parte de todos os resultados é favorável para a gente? Qual é a fração? Essa definição também pode ser chamada como definição pela frequência. Quer dizer, o valor da probabilidade nos fala o quanto frequente é o resultado favorável. Favorável pode mudar, mas cada uma vez a gente vai definir qual resultado é favorável. Essa definição funciona bem quando o número total dos resultados possíveis é finito. Aí a gente pode definir a fração desse número finito que seja os nossos resultados favoráveis. E o que fazer quando o número total dos resultados possíveis é infinito? A gente pode tentar pensar em limite. A gente estudou os limites, pelo menos alguns de vocês estudarem. E nós podemos tentar definir a probabilidade como o seguinte limite. Nós vamos fazer N tentativas, no exemplo clássico de jogar moeda ou jogar dado. A gente vai fazer N tentativas, e N grande. A gente vai contar quantos resultados, desde essas N tentativas, deram no resultado favorável. Então, o número dos resultados favoráveis desde N tentativas. A gente vai dividir o número favorável por número total das tentativas e considerar o limite quando N vai ao infinito. O número total das tentativas vai ao infinito. Quer dizer, a gente vai jogar a moeda um número infinito das vezes. Claro que não todo experimento você pode fazer isso. Você não pode repetir isso literalmente infinitas vezes. Além disso, toda a questão de calcular um limite tem problemas. A gente lembra de novo que o cálculo de limite às vezes traz complicações bastante elaboradas. Aí, essa tentativa de definição de probabilidade traz certas dificuldades. Trabalhar com essa definição seria inconveniente. Por isso, o pessoal desenvolveu uma outra definição, também é bem formal, mas que não tem esses problemas de cálculo de limite de um lado ou de cálculo de probabilidade, no caso, quando o número total dos resultados possíveis é infinito. Para formular a definição formal da probabilidade, nós primeiro precisamos introduzir certas definições intermediárias. A coisa mais importante é o tal espaço amostral. O espaço amostral é o conjunto, no sentido formal matemático, um conjunto, que contém todos os possíveis resultados de nosso experimento. Se a gente joga, por exemplo, um dado, então a gente vai ter 6 possíveis resultados. Então, todos eles estão dentro do espaço amostral. O espaço amostral contém todos os resultados com os seus elementos. Graficamente, a gente vai mostrar isso com, por exemplo, um retângulo e chamar de letra E negrinha. Agora, o que significa que alguma coisa aconteceu? O que é um evento? Um evento é qualquer subconjunto do espaço amostral. Ou, em outras palavras, qualquer subconjunto do espaço amostral nós chamamos de um evento. Graficamente, de novo, nós podemos considerar o espaço amostral e o evento A vai ser um subconjunto desse espaço amostral, esse A aqui. Agora nós estamos prontos para definir a probabilidade mesmo.
Então a gente vai chamar, é uma definição, né? A gente define o que é a probabilidade. A gente vai chamar de probabilidade a qualquer função que é definida para todo evento A, quer dizer, existe um valor dessa função apurado em qualquer subconjunto do espaço amostral, e também uma função que satisfaz os seguintes axiomas. Então, primeiramente, essa função não pode ser negativa. Claro, a gente não quer que a probabilidade seja negativa, a gente não sabe o que é. Então, a função tem que ser positiva para qualquer evento, quer dizer, para qualquer subconjunto do espaço amostral. Além disso, a probabilidade do inteiro do espaço amostral tem que ser igual a 1. Óbvio, né? Alguma coisa sempre acontece. Então, a probabilidade é igual a 1 para o inteiro do espaço amostral. E, finalmente, a probabilidade de uma união dos eventos tem que ser igual à soma das probabilidades para cada um dos eventos individuais, se estes eventos são mutuamente exclusivos. Quer dizer, a interseção desses eventos é vazia. Eles se chamam de eventos mutuamente exclusivos. Mais uma vez, a probabilidade é uma função definida em subconjuntos do espaço amostral. Então, ela depende de um conjunto de espaço amostral e satisfaz mais umas certas exigências. Ela tem que ser positiva, melhor dizer não. Ela tem que ser não negativa. Ela tem que dar 1 para o inteiro do espaço amostral. E, além disso, ela tem que satisfazer essa propriedade aqui, que é a probabilidade da união dos eventos que não têm nenhum elemento em conjunto é igual à soma das probabilidades dos eventos individuais. Na próxima aula a gente vai falar mais dos eventos, vamos lembrar como os eventos se comportam, digamos assim, para entender melhor como apurar as probabilidades. E também os exemplos das probabilidades nos casos mais simples ajudarão vocês a entender esses axiomas. Então, bons estudos. Qualquer coisa nos encontramos no atendimento. Abraço.